Filhos borderline. É, não sou perita nesse assunto porque eu não tenho uma filha borderline. A borderline sou eu. Mas, de acordo com a minha experiência, eu posso tentar tratar desse assunto aqui. Meu nome é Débora Gomes, paciente borderline desde 2013, tentando trazer aqui o máximo de temas que eu posso para ajudar quem está no meio dessa caraminhola. Então, nunca vamos esquecer que o borderline é uma doença psiquiátrica. E a partir daí, como ela é uma doença psiquiátrica que a gente não tem a diferenciação perfeita, né, a separação perfeita entre o genético e o ambiente, a gente não pode determinar se o seu filho borderline ele é assim mais por causa da genética ou mais por causa do ambiente em que vive. Sendo as figuras mais importantes na criação de uma pessoa, o pai e a mãe, eu acho interessante, muito importante inclusive, que o pai e a mãe de um border se incluam na possibilidade de terem, de alguma maneira, contribuído com o transtorno. Mas, meu Deus, eu só faço coisa boa pelo meu filho, eu tentei de tudo. A gente nunca sabe o que gera uma visão distorcida do mundo, lembrando que transtorno de personalidade é uma personalidade que foi construída de forma deficiente, que aos 18 anos e na juventude por aí, em vez de caminhar com seus próprios pés e com segurança emocional, carrega uma insegurança absurda e todas as características do DSM-5, que eu vou deixar aqui o meu vídeo no final, que fala sobre todas elas, eu não quero ficar repetindo. Inclusive, já em leituras minhas, eu, eu li que existem casos que a pessoa vira borderline às vezes até por superproteção. Porque eu já disse que o borderline é uma criança que não cresceu, então se você tem também, por exemplo, pais que protegem muito e colocam numa redoma o seu filho, ele pode não desenvolver habilidades necessárias para ter a sua segurança emocional posteriormente. Mas o borderline também pode ser causado por ambientes, por exemplo, que ele é criado por um narcisista ou por relações tóxicas. De alguma maneira, é mais comum que o crescimento do borderline exista com abuso emocional, seja dentro da própria família, seja com abandonos recorrentes, seja crescendo em lares de adoção e esse tipo de coisa. Mas de repente você não consegue ver nada na história do seu filho que causou o transtorno de personalidade borderline. Mas nesse caso, eu diria apenas para que os pais borderline mantivessem a cabeça aberta, entendendo que mesmo sem querer e se perdoando, eles podem de alguma maneira terem contribuído. De repente a mãe não contribuiu, mas foi o pai não contribuiu, mas foi a mãe, ou de repente um conjunto. Porque se a gente pensar numa relação afetiva que um é doente e o outro não, numa relação tóxica que gera um filho, o tóxico ele sempre adoece o outro. Então, aquele outro que de repente, não, mas eu não sou doente, eu fiz tudo de bom pelo meu filho, ele pode ter sido influenciado pelo real tóxico e de alguma maneira se transformar numa figura doente como exemplo para o seu filho. Ok, diante da gente considerar essa possibilidade, a gente tem o hoje. E o hoje é muito difícil de eu tratar, porque o hoje do borderline ele varia absurdamente. Porque eu posso falar um pouco da minha história, porque eu, antes do tratamento, eu era um trem desgovernado, grossa, estúpida, e não deixava ninguém saber da minha vida. E depois do tratamento, eu comecei a ter várias crises depressivas, com consciência de tudo que eu vivia, a dor veio à tona, não conseguia mais segurar, porque eu era um trem desgovernado fazendo milhões de coisas, porém com angústia, como eu já contei aqui. E aí agora, hoje eu vivo caindo em depressão, hoje estou na casa da minha mãe, que eu digo que eu tô babando, que eu voltei à infância, porque, assim, é impressionante como tudo perde o sentido. E aquela mulher, assim, que com muito jovem eu tive sucesso, eu passei em faculdade pública, eu fiz tantas coisas legais, eu não sei onde é que está essa pessoa. Então, eu tô querendo dizer aqui que o borderline ele tem várias fases, né? Então, por exemplo, eu tô agora em internação domiciliar por depressão. E minha mãe está aqui convivendo comigo. Ela sofre muito,
por me ver sofrendo. Então a gente precisa estabelecer, eu acho que é importante, em termos de filhos borderline, o seguinte: o que está dentro, o que é aceitável, porque não é porque você tem um filho borderline que você também tem que ficar doente e acabado. Então a gente tem que entrar no nível daquilo que é aceitável ou não e pensar numa internação, numa instituição em casos extremos. Um borderline que usa drogas, ele não é só um borderline, ele é um usuário de drogas. Um borderline mau caráter, ele é mau caráter. Um borderline com traço narcisista, ele vai estar fazendo relacionamentos tóxicos. Então, varia muito. Eu sou uma border que fico dizendo que a vida não faz sentido, quietinha em casa. Meu médico mandou fazer uma internação domiciliar, nem uma gota de álcool eu ponho na boca e fico vendo série e dormindo horrores porque eu sei que eu preciso descansar depois de uma grande consciência em relação a isso. Mas não são todos os borderlines que são assim, nem eu tô falando que eu sou a borderline perfeita porque eu não suporto mais a minha própria vida. Agora, se você tem um borderline em casa que está gritando de dor, mas não está te insultando, a gente pode pensar em continuar essa relação dentro de casa. Se você tem um borderline que está te xingando, te humilhando, usando droga, saindo por aí, trazendo riscos e perigos para sua própria família, não. Existe um limite. Existe um limite. Como eu falei no início, isso aqui é uma doença. E se você fala que seu filho é borderline, é porque ele foi diagnosticado, né? Se ele foi diagnosticado, ele tem um psiquiatra. Tudo isso tem que ser passado para o psiquiatra, porque em situações onde o borderline o borderline é qualquer paciente, causa prejuízos muito grandes para ele, ou possíveis prejuízos, ou para os outros, é internação. Os borderlines muitas vezes precisam de internação, porque assim, apesar, talvez os pais sintam muita culpa, tipo assim, o que será que eu fiz para o meu filho ter borderline? Pode ser que você tenha feito, pode ser que não tenha feito, e pode ser que tenha feito sem essa intenção. Você não criou o seu filho pensando, hahaha, eu vou fazer dele um borderline. Você não fez isso. Então, assim, o processo de perdão dos pais, né, quando eles não são os doentes narcisistas maquiavélicos, que aí eles nem pensam nisso, mas se você é um pai, uma mãe que pensa que está muito triste porque seu filho é borderline, o que você fez? Primeiro eu vou falar para você o que eu falo para todos os pacientes psiquiátricos: parar de se chicotear, se perdoar, porque todo mundo fez aquilo que foi possível fazer naquele determinado momento. E daí, de hoje em diante, a gente vai ver o que acontece. Então, assim, não é porque talvez algo que você fez tenha causado seu filho ser border, você tem que aguentar ele ser border de uma maneira extremamente tóxica e prejudicial para toda a família. Ah, mas eu vou largar o meu filho numa clínica psiquiátrica? Não, você não vai largar o seu filho numa clínica psiquiátrica. Você vai ouvir a orientação do psiquiatra e, de repente, seu filho vai ter que passar algum tempo numa clínica. Não sei como é, eu nunca fui para uma clínica, mas eu imagino que se numa casa está um inferno, uma loucura, porque existe um borderline ali completamente sem controle. No meu caso, eu tô aqui na casa da minha mãe, deprimida, entendeu? Aí eu quero comer, tem que me dar a comida. Esse tipo de coisa. Mas eu não tô causando mal pra ninguém, eu não tô xingando ninguém. Aliás, eu fico muda praticamente o dia inteiro. Então, assim, até que ponto? Porque o paciente psiquiátrico, ele tem que se esforçar também. Só que aí a gente escuta, né? Tem que se esforçar, tem que se esforçar. A gente se esforça até onde dá. Eu consigo me esforçar para não xingar a minha mãe pela dor que eu sinto. Mas isso é uma grande coisa, sabe? E por fim, para não ser muito extensa aqui, o que é muito importante nesse caso é a validação dos sentimentos do borderline. Como a validação de qualquer paciente psiquiátrico. Não vamos dizer assim: ah, mas é só isso. Por que você tá assim? Ah, mas isso acontece com todo mundo, é a coisa mais normal. Deixa pra lá. O border ele é extremamente sensível com algumas coisas e com outras, meus amigos me dizem que eu sei lidar absurdamente com coisas super difíceis na maior facilidade. E às vezes um soprinho, eu caio. Então, como é um transtorno de personalidade e uma doença mental que vive de uma maneira completamente diferente, por isso que nós dizemos que nós somos incompreendidos, é a validação. Validação é diferente de aceitar tudo, tá? O que eu acabei de falar
Não temos que aceitar tudo. Na nossa casa não precisa ser um ambiente tóxico e às vezes precisa de um tratamento pesado com inclusão da internação por algum período. Agora, a validação no sentido de que, nossa, deve ser muito difícil o que você está passando. Meu filho, se eu pudesse, eu sentiria sua dor. É o que minha mãe gosta de falar. Eu falo, não dá para transferir. Mas se pudesse transferir, Débora, eu ficaria na cama em vez de você ficar. Resolve? Não, não resolve. Mas às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse a minha mãe e meu padrasto, será que eu estaria viva? Entendeu? Então, olha a importância. Porque eu sei que quando dói, que quando aperta, eu tenho a quem recorrer. Então, uma família para um borderline é uma coisa extremamente importante. E com o tempo, quando é que foi que eu descobri que a família era uma coisa tão importante? Quando eu tomei porrada na cara. Porque todo o minha maluquice borderline fazia eu fazer milhões de coisas para lá e para cá, e minha mãe perguntava, onde é que você vai? Não interessa, tal, porque eu tava ali com aquela emoção, aquela coisa border. Eu nunca ia imaginar que eu ia ficar tão dependente, enfraquecida, amedrontada e do tipo, parece que eu sou Benjamin Button, sabe? Era uma sinistra que só tirava 10 no colégio, passei na faculdade para depois cair em depressão e ficar chupando dedo em casa, entendeu? Então esse apoio da família é muito grande, é muito importante. Esse apoio da família é uma coisa que não tem preço para um border, e como eu escuto border não terem o apoio da família. Mas é muito difícil apoiar um border. Só que vamos pensar nessa história da validação. Não batam de frente com o border dizendo que ele está exagerando, dizendo que a vida não é assim, que as coisas não são do jeito que você quer ser, tal, tal, tal. Às vezes é dificílimo. E aí cabe conversar com seu psiquiatra a melhor opção. Mas se não está havendo agressão da parte do border, ele não está quebrando coisas, ele não está roubando coisas para usar drogas, porque aí eu já falei, o problema é que ele é usuário de drogas. Quando o problema é a doença psiquiátrica e o sofrimento, e ele não desconta isso em forma de raiva, dá para ficar do lado do border, só que precisa de uma grande organização. No caso de uma internação domiciliar ou de um border que precisa de atenção constante, ele não pode ficar sozinho, quando a coisa tá mais grave. Mas tem muitos borders que ficam sozinhos, vivem a sua vida, então ficam assim, né? Porque eu fico assim, tem épocas que eu fico sozinha, faço um monte de coisa, aí daqui a pouco eu tô caída de novo e tudo mais. O que importa é que essa relação não seja tóxica para a família como um todo. E dessa maneira, verificar qual é o melhor caminho, mas nunca invalidando. Acho que essa é a mensagem mais importante aqui. Valide o sentimento do seu filho borderline. Você pode não conhecer o sentimento, mas ele não está mentindo. Eu espero ter ajudado, e se tiver mais alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo, e não se esquece de ir lá no Instagram, @EuNãoSouTPB.